Tudo bem, vencedor? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mandato de segurança e iremos abordar sobre o seu contexto de evolução, sua evolução histórica, principalmente referente a como o mandato de segurança ele era abordado em cada uma das nossas constituições brasileiras, É importante salientar de que o mandato de segurança ele sofreu muita evolução, Teve muitos aspectos evolutivos ao longo das constituições e que é muito importante abordarmos sobre como ele era é, obtido em cada uma delas, quais eram suas características e peculiaridades. Iniciando assim pela Constituição de 1934. Por quê? Porque foi em 1926 que Guda Esteu Pires ele começou a fomentar as primeiras relações sobre o mandato de segurança trazido como um projeto de lei, E na época teve diversos debates sobre o habeas corpus, sobre as ações possessórias, sobre a revisão constitucional. E com essas discussões, a Constituição de 34 ela instituiu de fato um título para as garantias de direitos, um título inerente às garantias de direitos. E o mandato de segurança, como um contexto inicial, ele era restrito, Ele ainda não tinha a devida proteção aos atos oriundos de particulares, Então, era uma das peculiaridades que ele tinha dentro da Constituição de 34. A gente vai ver posteriormente de como ele era abordado na Constituição de 34 em relação à parte literal, mas é importante salientar de que fazia referência a direito certo e incontestável e que o rito processual ele era bem parecido com o do habeas corpus. Ele teria um caráter provisório, já que ele só ia vigorar até que o Poder Judiciário ele resolvesse a questão definitivamente. E outro ponto importante é que na época, como era um contexto inicial, existia muita divergência entre a doutrina e a jurisprudência. Então, diversos debates, como os demonstrados aqui no slide apresentado, eram tidos na época sobre, por exemplo, a extensão, a amplitude de proteção, qual era a relação entre ele e o habeas corpus, entre outros debates que se tinham na época, É importante também salientar de que tinha característica de mandamentalidade, de sumariedade e também da produção da tutela específica, E que também dentro dessa Constituição, mais precisamente em 36, ocorreu a regulamentação, por meio da Lei Ordinária 191, de uma lei, que foi esta que fomentou a nossa lei de 51, que foi a que deu base para a nossa de 2009. Então, é importante também suscitar que dentro dessa Constituição ocorreu essa regulamentação. E aqui, observando o aspecto mais literal, a Constituição de 34 ela traz essa abordagem de que dar-se-á mandato de segurança para a defesa do direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. O processo será o mesmo do habeas corpus, devemos ser sempre ouvida a pessoa de direito público interessada e o mandato não prejudica as ações petitórias competentes. Então, essa era a forma como era abordado na Constituição de 34. Chegando em 37, foi aqui a época do Estado Novo, e então teve um modelo muito fascista, um modelo muito autoritário. Então, eu também ia ter uma Constituição baseada nesses moldes. Então, dentro dessa Constituição, não houve a inclusão do mandato de segurança como uma garantia constitucional. Na verdade, ele vigorou mais, e mais eu ainda coloco entre aspas, como um remédio infraconstitucional, E observando os caracteres de uma Constituição vinda de uma época ditatorial e autoritária, eu vou ter uma Constituição com diversos contextos de diminuições das garantias, Então, dentro dessa Constituição também é importante salientar que ela sofreu 21 emendas. Então, ela sofreu diversas alterações e, dentre delas, é importante salientar de que foi modificado muito com relação às garantias. E já que não veio expresso na Constituição de 37, eu resolvi trazer uma análise de Barbosa Moreira, que em uma de suas palestras ele
basicamente, ele, em forma resumida, eu posso dizer que ele falou a seguinte questão, de que é muito difícil eu ter um instituto de garantia do cidadão, como o mandato de segurança, em um regime autoritário. Não é compatível eu ter um regime onde eu tenho interesses particulares, onde eu tenho um regime totalmente fascista, eu ter certas garantias tão importantes. E logo depois veio a Constituição de 46 e ela já buscava mais um Estado democrático. Então, ela trouxe um contexto de redemocratização. Então, aí nessa época, o mandato ele voltou a fazer parte da Constituição e deu um tratamento melhor, né? Deu um tratamento mais generalizado, trouxe uma característica de terminologia mais branda, um caráter mais rotineiro e geral. Em resumo, trouxe uma amplitude mais coerente com o que ele realmente defendia, com o que o mandato realmente tinha como base. E essa Constituição foi muito importante, né? A abordagem com que o mandato de segurança teve dentro dela, porque ela é a que traz principal base para a nossa atual. E dentro dos meandros dessa Constituição, veio a Lei de 51, que é aquela também que dá a base para a nossa de 2009, que é a Lei de Mandato de Segurança. E na Constituição de 46, ele era abordado basicamente muito parecido com a nossa de 88, se não igual, mas com análise posterior vamos entender. Diz-se que o mandato de segurança é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, conceder-se-á mandato de segurança, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Então, essa Constituição ela é aquela que trouxe um mandato de segurança muito parecido com o nosso. E na Constituição de 67 teve outras questões. Por quê? Porque em 67 estava ocorrendo a ditadura. Então também ocorreu uma época em que os princípios básicos da democracia foram violados. E então a Constituição de 67 ela reproduziu o conceito de mandato de segurança, né, da Constituição anterior, só que ela acrescentou o caráter individual, né? Ela, devido teve fazer essa violação ao princípio democrático, né? Ela restringiu muito o alcance, né, do contexto do mandato de segurança, né? E basicamente ela inseriu um vocábulo individual que não era existente nos outros diplomas, né? E restringiu não só o alcance, como também a utilização do mandato de segurança. E na de 69, teve uma emenda que restaurou a de 46, mas é importante salientar mais a de 67, porque ela trouxe o vocábulo individual que não era focado nas outras constituições. Então, tal que no artigo 150, no parágrafo 21, ele diz: conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito individual, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Já a de 88, que é a nossa atual, né, ela foi uma Constituição que foi pós-ditadura, né? E então ela trouxe muitas garantias para o cidadão em face do poder estatal, e ela não trouxe só mandato de segurança individual, como também um coletivo, que tem a peculiaridade de legitimidade ativa. E é importante também salientar que dentro da de 88 veio a lei de 2009, né, que atualizou a lei de 51, e essas leis são muito importantes para o mandato de segurança atual.